Aí, pessoal, já estamos de volta com o nosso segundo bloco do Proseando nas Gerais, recebendo hoje o multiartista João Mesoli, Sarney João Mesoli, que você já viu aí que nesse primeiro bloco, que passou por maus bocados. Quem vê essa figura sorridente, expansiva, nem imagina uma situação como essa. Vamos então começar a melhorar um pouco esse nosso bate-papo. A gente terminou deixando o pessoal em casa curioso. Sair da roça era sempre muito ali, com essa situação complicado. Mas aí você me disse que foi para a cidade, já começou a melhorar um pouquinho, já ia aqui, já ia ali, contato com mais pessoas. Paquerava muito, era paquerado ou na sua? Cara, eu sempre fui metido a besta. Eu puxei esse assunto porque eu sabia que alguma coisa ia aparecer. Eu sempre quis gostar de gente com situação financeira bem melhor que a minha e beleza também bem melhor que a minha. Você já joga logo nas garras. A única coisa que eu não fui dessa época foi paquerado. Primeiro porque eu era muito feio. Cara, eu era muito feio. Eu era desnutrido, magrinho, olho grande, barriga grande, porque, né? Então, assim, mas eu sempre fui de gostar de gente com situação, principalmente mulher, melhor que eu. Óbvio. Lógico. E gostava, então, assim, e aí eu sempre ficava sem ser correspondido. Paquerava, mas não vinha de volta. Por exemplo, eu vi a menina falar, minha namorada, mas ela nunca sabia que era, né? Era sua namorada enquanto ela não soubesse. Enquanto ela não soubesse. Enquanto ela soubesse, às vezes, terminava. quando sabia também, ficava com raiva de mim, porque acho que eu ficava comentando com os outros, elas, por eu ser feinho. Chegava no ouvido dela, ela ficava brava. Não ia lá e me xingava, eu não sou sua namorada, não sei o quê, eu nunca vou namorar com você, não sei o quê. Coisa de Bem João Mesoli, meu. E aí Mas eu sempre fui muito tímido. Na verdade, eu gostava, igual eu falei, sempre fui metido a besta de querer gostar, mas nunca queria que a pessoa soubesse. Você não tinha ficava para mim, né? Approach, né? Aquele amor eu ficava para mim. E assim, mas eu já tive muitos amores, apesar que não sabia. Mas a vida para mim era linda, porque eu me via ali, eu acho que nem era tão bonita assim, mas naquela época é o que eu tinha ali, né? Então, Estava servindo? Estava ótimo. Ótimo. Nessa época você começou a trabalhar, não? Porque você já tinha experiência, trabalhar já era a sua praia. Num lugar onde o emprego era mais farto, conseguiu arrumar emprego? Aí lá em Água Boa, lá já comecei conheci uns fazendeiros, aí me levaram para... Deve ter o quê? Uns 15 anos, por aí? Estou precisando lá de uma pessoa. Você sabe fazer comida? Eu sempre aprendi a cozinhar, na medida do possível, né? Comida para peão. Aí eu já trabalhei fazendo comida para peão em roça. Aí depois já foi melhorando um pouco. Eu conheci um pessoal lá da padaria, lá em Saudoso, Rebeldinho, Dona Bina, Cardoso, família lá de Salinas, que mudaram para lá. Comecei a conviver com eles, ia buscar os filhos na escola. Daí... já comecei a vestir melhor também, porque a roupa que não ia servindo mais para os filhos iam me dando. Ia passando para você. Né? E assim, aprendi a conviver com a sociedade, porque eles sempre, para onde que ia para um clube, me levava. Então, assim, aprendi a conhecer o que é a piscina, porque eles iam e acabava desfrutando daquilo também. Cultura. Aí já ia puxando cultura para você. E então, eles tratavam muito bem de mim. Os dois, infelizmente, já se foram, tanto o Rebeldino quanto a Dona Bina, já partiram para outro mundo, mas assim, foram as pessoas que me ajudaram muito a ser gente, a conhecer, a conviver com as pessoas. Então, comecei a trabalhar, depois eu já fui trabalhar na padaria, entregar pão de bicicleta, e eu entregava pães, né? Bons tempos, eu recebi em casa, era bom demais, chegar o pão quentinho em casa. Era pão quentinho, cara. Mas às vezes eu entregava mais, era nas mercearias. Por exemplo, você tinha uma mercearia que vendia pão, para eles pegavam para revender, eu ia levar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? Então, depois aprendi, compraram uma motinha lá, eu aprendi a andar de moto. Aí o pessoal começava a brincar comigo. Sarney passa nos quebra-mola, que os pães iam numa cesta grande, e eles falavam que eu passava no quebra-mola e ia pegar os pães lá na frente. E achava que o mundo era meu, cara. Eu corria, assim, graças a Deus não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido assim. Sim. A motinha não dava 80, eu colocava 100 nela. Então... a potência essa moto aí. Né? E eu fazia dela o que ela não tinha. E aí, depois, o pessoal
no finalzinho da tarde, montaram um campinho de peteca. Peteca? É. Acho que é o único esporte que eu gosto. Atleta de peteca? De peteca. Eu fiquei sabendo que realmente você tinha uma coisa a ver com peteca, mas não era bem jogar peteca. Não era, que eu era ruim. Qual que era a sua praia, então? Na verdade, eu ia para lá porque eu descobri que eu conseguia imitar pessoas. Eu sempre fui admirador de vozes. Sim. De pessoal que faz voz de filme. Tanto é que eu faço personagens. Num espetáculo só eu consigo fazer 4 vozes diferentes, 4 personagens. E aí, na época, eu comecei a imitar, ouvir o Gil Gomes na rádio. Gil Gomes, esse é um dos mais imitados do Brasil. Né? O Zé Bétio. Eu esqueci de falar do Zé Bétio. Pessoal, aí, a gente já nasceu um pouco mais lá atrás. O pessoal aí em casa lembra do Zé Bétio, o cara da rádio que falava... Alô, dona de casa? Alô, mamãe? Alô, minha gente? Olha, dona de casa, joga água nesse preguiçoso. Vamos acordar, Brasil. Acorda, minha gente. Oi, gente! Isso eu nunca mais esqueço. Bom, né? Saudade. Excelente radialista. Era famoso no Brasil inteiro. No mundo, acho que Acho no que Brasil. até no mundo inteiro, viu? O cara era muito bom, então. E uma vez, ainda menor, eu esqueci de falar isso, eu quebrei o rádio, cara. Sabe aquele rádio de mesa grande que você tinha que colocar uma antena, um fio lá em cima da casa? Com um botãozão enorme de seletor. Então coisa de criança, não sei, não eu achei que se eu abrisse o rádio, eu ia achar o locutor o Zé Bétio lá dentro. O Zé Bétio lá dentro. Conclusão, quebrei o rádio da minha avó, tadinha, levei uma surra, porque ela achou que eu... Mas, né? A sua avó ainda é viva? Não. Porque ia estar cobrando esse rádio até hoje, tenho certeza. Ia me cobrar se tivesse. Porque não pagou esse rádio, não. Sempre fui fã de rádio, gostei de rádio, e logo após me vejo trabalhando em rádio. Dessa época da peteca? Foi a partir daí, voltando aqui, né? Da rádio, que eu quebrei esse rádio da minha avó, caçando locutor dentro. E voltando aqui à peteca, então eu ia para o campo, jogava às vezes um pouco, ninguém queria me colocar de dupla com eles, porque eu era ruim, mas aí me levava para fazer graça. E aí eu comecei a imitar o Gil Gomes, imitava o próprio Zé Bétio, e aí tinha um rapaz chamado, tem ainda, ele é um grande escritor lá em Salinas, e ele me ouviu e me levou para a rádio, para imitar no programa dele. Não, na verdade eu minto. Eu tinha um programa de rádio que você podia ligar ao vivo, participação do ouvinte. E aí eu comecei a ligar e imitava as pessoas, alguns artistas nacional, outros lá conhecidos de lá, de Salinas mesmo, e as pessoas gostavam daquilo. Depois o Milton Santiago, que é um escritor que era radialista na época também, ele me levou para participar do programa dele um dia, na rádio, e aí todo domingo ele me levava. E aí eu comecei, as pessoas já ser conhecidas. Amo sempre, para quem era apaixonado com rádio. E ele me levou e vou dizer se é belo dia, meu Deus, desculpa, Milton, se você vier aí, ele adoeceu. E aí ele não aguentou ir fazer o programa. Ele falou assim, Sarney, será que você dá conta? Mas aí você vai ficar só fazendo as imitações. E falar a hora e tudo. E botando música. Esperto que era, né? Comecei a... Imitava, mas aí eu já comecei a falar na minha voz também. Comentar alguma coisa, mandar um abraço. Pegava as notícias lá e lia errado, mas lia, mandava um abraço. Rapaz, esse trem deu uma audiência. Na semana seguinte, deve ter chegado umas 200 cartas, principalmente do pessoal da zona rural. Hoje o pessoal tem internet, tem televisão, então não dá muita bola para rádio, mas antes, rádio... o canal. Era o canal. E aí... mandaram muitas cartas pedindo para eu... Ixi, o dono do programa perdeu o programa. Coitado do Milton Santiago. Aí o Milton tinha 5 horas de rádio, o programa dele. Daí o diretor viu aquilo, né? Falou, peraí, esse cara falava tudo errado. Mas era a linguagem do povo, né? Eles estavam se vendo lá. Estavam se ouvindo lá. Falava errado. Intervalo, eu falava intervalo. Isso era o mínimo. E aí ele me deu um programa na rádio. Show do Sá, o nome do meu programa. Show do Sá. Bacana demais, seu amigo. E aí... só lembrando que ia falar isso antes, você que está acompanhando o Proseando das Gerais, por favor, não jogue a sua televisão no chão, não quebre, porque a gente não está aí. A gente ainda, né? Porque vai que alguém resolve te copiar. Não faça como eu. Fiquei preocupado agora, mas pode continuar. E aí ele me deu um programa, o Milton tinha 5 horas, reduziu o programa do Milton para 3. E 2 para você. E 2 para mim.
E aí, depois, aí, na semana, tinha uns que folgavam, né? Pegava férias, eu ia substituir. E nesse programa, eu ia lá e mudava o programa do cara todinho, cara. Os apresentadores morriam de raiva. Moça, mas não tem esse quadro no meu programa. Por que você enfia isso aí? E aí Porque sou eu, é. E aí eu queria fazer do meu jeito. Aham. E eles ficavam morrendo de raiva. Mas depois me deram um programa também diário. Aí era seu. Aí era meu. Aí eu montei um quadro chamado Músicas da Minha Vida, que eu li a carta contando do a ouvinte. história da pessoa. Por exemplo, a pessoa gostava de uma música de Roberto Carlos. E aí ele me contava a história, como foi, por que ele gosta da música. E eu entrava naquilo, lia aquelas cartas. Dramatizava. E dramatizava, chorava. E aquilo, rapaz. Teve uma joalheria lá na cidade, Em Salinas, Salinas ainda. que essa joalheria ela já tinha uma propaganda, mas ela quis patrocinar o quadro. Exclusivamente. Exclusivamente. Então, Hélio vou fazer Joias. uma propaganda só por Fazer só um pro mexer quadro. para ela e o Joias lá de Salinas. E aí ele quis patrocinar o quadro. E além do salário que eu ganhava, ainda ganhava metade desse quadro que ele patrocinava. Por exemplo, R$500 ele pagava por mês, 250 vinha Já pra mim. melhorou um Já bocadinho. deu uma melhorada. E fez um sucesso. E aí foi que eu vi que eu tinha tendência para Ser artista. para atuar, para ser artista. Desde o começo do programa que eu estou arrumando uma brecha para perguntar, porque eu acho que é uma curiosidade do pessoal de casa também. Jomezoli é o seu sobrenome? Pois é, mano. Eu acho que eu fui muito feliz criar esse nome. Na verdade, quando eu vou voltar aqui a falar de Salinas, Aham. contar uma história bem engraçada. Agora, o ano passado, eu estava lá em Paraty, no Rio. E eu estou andando lá na praia, a gente foi divulgar um evento, e me sai uma voz lá no meio do povo. Ô, Sarney Messias! Na época era Sarney Messias. Sarney Messias. Lá na rádio, todo mundo. Então, se todo mundo me chamou de Sarney Messias, eu sei que é de Salinas. Que só é lá que se Que é conheceu. só assim. lá que me conhecia como Sarney Messias. Agora vai começar a conhecer. Né? um monte de E agora, quadros. inclusive, eu vou denunciar o que eu fiz. E aí ela me chamou, e eu, gente, quem é, pelo amor de Deus? Mas aí, e aí ela veio e me abraçou, essa pessoa me abraçou, me cumprimentou. Você está lembrando de mim, né? Eu falei, lógico, como é que eu vou esquecer meu povo de Salinas? E nem sabia. Sabia que era Salinas pelo eu nome. Sabia, mas não sabia quem era o nome. E aí eu fui, né? Passou. Passou. Se estiver vendo, vou ver o programa, vai lembrar Por disso. favor, não bata nele. E aí, eu voltando aqui, eu me perdi onde que eu estava. O nome. Como é que surgiu esse nome. Jomezoli? O Jomezoli. Aí eu falei assim, Sarney Messias é meio pobre ainda. Não é um nome artístico. Não é um nome artístico. Era um nome de radialista, né? Falei, bom, agora entrei nessa área de começar a querer ser ator. Falei, é hora de eu mudar o nome. E aí eu pensei, não, Sarney Messias eu acho que é muito pobre. Falei, vou caçar. Aí eu fiz uma conjunção lá do meu nome. Meu nome é José Sarney Messias de Oliveira. José Sarney Messias de Oliveira. Como você falou muito bem. E o Sarney eu deixei o primeiro nome. Peguei o Jô de José, o Mes de Messias, Oli de Oliveira, juntei e deu Jomezoli. Jomezoli. Aí eu falei, gente, mas acho que ninguém nunca vai me chamar por esse nome. Cara, eu fico muito feliz quando eu estou na rua, alguém, Jomezoli e tal. Às vezes não lembra do Sarney, mas o Jomezoli Jomezoli eu fico muito feliz. E acho que... E me deu sorte. Isso trouxe muita sorte para mim, que daí, a partir desse nome, eu comecei a ser conhecido hoje aqui em Montes Claros, graças a Deus. E região. Não vou dizer até uma boa parte do Brasil. Uma boa parte do Brasil, mas vamos chegar lá. Não, vamos chegar lá. Pode falar boa parte do mundo. E vocês não imaginam por quê. E aí eu criei o nome, dei sorte, então hoje eu sou conhecido como Sarney Jomezoli. Denis Delano também é de rádio, você sabia? Ah, é de rádio? Eu trabalhei em rádio durante uns quase 6 anos. E meu nome é Denis Delano da Costa. Só que eu precisava de um nome para o rádio. E aí eu falei, o Delano, que é nome, não é sobrenome, era mais pesado do que o Denis. Hoje, muita gente como você não me chama de Denis, chama só do Delano. Quando não me chamam de Délio na rua, porque é muito comum, mas me chamam de Delano porque é mais pesado. Coisas do rádio. E é forte, Delano é forte. Fica mais marcante, né? Foi também no rádio que criei o meu nome titular oficial. Mas você é um grande comunicador, tanto no rádio quanto na TV. Maravilha. Depois dessa, não vou pedir comercial, não. Eu queria saber o seguinte, você me falou, contando a sua história, a gente sabe das dificuldades hoje que você passou,
sabe que aquela situação que você chegou em Salinas, zoião, magrinho, feio, barrigudo, dentuço, Aí o pessoal deve tal. estar falando, feio continua até hoje. O feio continua até hoje. melhorou Depois um você me conta aí. Melhorou. Você chegou, porque hoje é moda. Na nossa época, se passava batido, a gente nem sentia. Bullying. Você chegou a sofrer bullying? O pessoal a tratar você de alguma forma nesse sentido do bullying? E quando eu falei para você que negócio de se ser metido à besta, apaixonar com gente, situação melhor do que a minha, teve uma vez que eu fiquei muito triste lá em Salinas. Foi bullying, mas mais discriminação racial mesmo. Uma senhora lá, nem minha família sabe disso. Ela descobriu que eu estava apaixonado com a filha dela. Mas nem a própria filha dela sabe. Não sei como é que ela soube. Eu tenho os amores enrustidos. E eu trabalhava com eles. Entendi. Era um negócio de fazer cela, esse negócio. Então ela me chamou num canto e falou, olha, eu fiquei sabendo, você não se ousa a falar para ninguém que gosta da minha filha. Eu nunca vou permitir que a minha filha namore. Você tem que se ver no seu lugar. Minha filha nunca vai namorar com negro. Você tem que se ver, você tem que caçar negrinha da sua laia. Pobre, miserável como você. Nesse tom. Desse tom, cara. Desse tom. Machuca. Ah, machucou. Eu era novo, mas já sabia o que era ser humilhado. Então, a única pessoa que me humilhou bem foi essa senhora. Pesado. Pesado. E é tanto que ela falou, ó, e se minha filha acontecesse isso, você morreria, porque você não ia namorar minha filha, mesmo se ela gostasse. Traduzindo. Um tempo atrás eu vejo o marido dessa moça negro. Pagou a língua. Pagou a língua, né? Então, hoje já meio que acostumou, não é tanto. Até porque tem leis para isso, né? Sim, graças hoje a Deus. não pode. Isso aí foi há 20 anos atrás, por Sim. exemplo. Né? Hoje, se fosse hoje, ela estaria presa do jeito que ela falou comigo, se eu tivesse alguém, né? Mas também ela foi esperta, ela falou só comigo. Mas bullying. Agora deixa esse assunto para lá, porque mesmo assim, no ponto que eu ia chegar é o seguinte, mesmo assim, passando por tudo isso, você ainda quase virou político em Salinas. Teve um doido lá, rapaz. Vai candidato. Aí tinha um outro também, candidatei. Estava na rádio, né? Estava na rádio. Então, traduzindo, o cara me colocou num partido e o outro colocou em outro. E os dois me levaram a ficha e eu, sem entender como funciona, assinei, dei dupla filiação. E todo mundo, quando eu estava na rádio, falava, esse cara vai ser o cara mais votado. Tinha um tal de seu Manuel lá, que ele é fotógrafo, aí ele era gago, não vou imitar ele aqui, mas ele falava, você vai ser o cara mais votado, o vereador mais votado. Traduzindo, não trabalhei, porque eu sabia que eu não ia poder exercer o cargo, se fosse. Eu tive uma votação muito pouca, deve ter uns 100 e poucos votos, mas aí as pessoas riam de mim. E eu falava, nossa, o cara que você quer não teve um voto, nem foi citado o nome dele na apuração. Só que eles não entendiam que não foi citado porque eu estava impugnado. Mas lá na contagem lá, você sabia que eu fui bem votado. Você recebeu. Até porque também eu tinha minha família, né? Pelo menos o teu voto estava garantido. Né? Então, nem o voto dele ele teve, mas na verdade não foi essa, viu, para você aqui de Salinas. Não foi porque eu tive dupla filiação, então fui impugnado. Eu vou impugnar. E aí, só para... Eu candidatei contra o meu patrão, o dono da rádio. Eita, mas eu sempre fui. Ainda bem que impugnou, então, para não dar problema com ele. Né? Mas deu problema, ele mandou embora da rádio. Que graças a Deus que me mandou, que hoje eu estou aqui. Foi de lá que você veio para cá. Senão eu estava lá até hoje. Eu vou impugnar o segundo bloco nosso. Voltamos com o terceiro e último daqui a pouco para saber, então, quando o Sarney chegou em Montes Claros e se tornou essa pessoa que todo mundo aí conhece. Voltamos já!